Boa noite. Eu gostaria de falar sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque não existe meio termo, não. É isso aí. Quem não é filho de Deus é filho do outro, né? Então, isso eu digo com base na Bíblia, na palavra de Deus, que diz assim, João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem em seu nome. Veja. E neste mesmo livro, em João 8:44, está escrito: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, veja bem, só há esses dois tipos de gente no mundo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, o que é que você é? Se você já nasceu de novo, se você já se arrependeu, já creu em Jesus, se você fez isso, é um filho de Deus. Como está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, só há neste mundo os filhos de Deus e os filhos do diabo. E os filhos do diabo, quem são? Os filhos do diabo são as pessoas maldosas, né? Como nós vemos, agora o Brasil está assistindo aí, o nosso atual presidente, uma pessoa de bem, uma pessoa decente, que desde o governo de Sarney até Temer, ainda não tínhamos visto um cidadão como um presidente decente como nosso atual presidente, que só procura fazer o bem para o povo. O que esse homem tem feito em 1 ano e meio é uma coisa tremenda. Agora, por causa da pandemia, nós estamos sofrendo aí as consequências dessa praga terrível. Mas, em pouco tempo, o governo de Jair Bolsonaro tem sido uma bênção para o nosso país. Um homem sincero, um homem honesto, 28 anos lá na Câmara, e não há nenhuma acusação aí de corrupção. E nesse governo dele não há denúncia de corrupção. Que bênção, mas estamos observando gente que quer a sua morte, né? Essas pessoas que querem a sua morte, elas precisam saber que quem cava uma cova, a Bíblia diz que na própria cova cairá, né? Deus não quer que ninguém deseje o mal do próximo, ainda que uma pessoa seja nosso inimigo. A Bíblia diz para amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então vamos orar por esses infelizes aí que desejam a morte do nosso presidente, orar por eles para Jesus ter misericórdia e salvá-los, né? Isso nós fazemos porque somos cristãos, né? Não pagamos com a mesma moeda, né? Não pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. Assim nos ensinou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os filhos de Deus, quais são as características dos filhos de Deus? As evidências dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, ora, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Naqueles dias, no primeiro século, logo após a morte de Jesus, poucos anos depois,
Os seguidores de César eram chamados de cesarianos. Os seguidores de Herodes, herodianos. Mas para os seguidores de Cristo ainda não havia uma identificação assim que os identificasse como seus seguidores. Então os chamaram de cristãos, que significa seguidores de Cristo. Então hoje um cristão é um seguidor de Cristo. Agora há os cristãos nominais, que são apenas de nome, que nunca nasceram de novo, que seguem as tradições dos seus antepassados, dizem, meu pai era isso e isso, eu sou também, mas que não têm uma experiência com Cristo, não têm uma experiência com Deus. E essas pessoas, Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não adianta ter só o nome de cristão, porque Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, a tempestade e derrubou aquela casa. Os que ouvem a sua palavra e aqueles que ouvem a sua palavra e praticam são semelhantes a aqueles que edificam a sua casa ou edificaram a sua casa sobre a rocha, né? Então, nem o vento nem a chuva derrubam porque ela está edificada sobre... Assim são aqueles que guardam a palavra de Deus. Então, a primeira evidência aí de uma pessoa que é filho de Deus é o novo nascimento, né? O arrependimento, a conversão, né? E também, é claro, a segunda evidência é a obediência à palavra de Deus. Está escrito, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então são evidências fortes aí de um verdadeiro cristão. Eles são nascidos de novo, eles obedecem à palavra de Deus. É claro que falhamos, nós obedecemos a palavra, mas falhamos, não somos pessoas, digamos, infalíveis, né? Não, nós falhamos, mas sempre estamos aos pés de Jesus pedindo sua misericórdia e Ele nos perdoa, nos purifica de todo pecado. Então, os verdadeiros filhos de Deus têm essas evidências, né? São pessoas que se roubavam, não roubam mais, se maltratavam o próximo, né? Defraudava, etc., não fazem mais isso, né? Se enganavam o próximo, não enganam mais, etc. São pessoas que agora amam ao Senhor e também ao seu próximo, né? Ok, e quais são as evidências dos filhos do diabo? Veja, aquele texto lá de João 8,44, ali no próprio contexto, já mostra que o diabo, ele é homicida e é pai da mentira. Então Jesus disse para aquelas autoridades dos seus dias, né, que diziam que eram filhos de Abraão e tal, Jesus disse para eles, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão, né? Vocês creriam em mim, porque Abraão viu os meus dias e se alegrou. Eles disseram, mas como você que não tem nem 50 anos, viu os dias de Abraão, Abraão que viveu há milhares de anos aí, antes de Cristo, né? mais de 2000 anos antes de Cristo. Mas, ora, Jesus, antes que Abraão existisse, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque Jesus é o Pai da eternidade, conforme diz o livro de Isaías, capítulo 9. Né? Ele é Pai da eternidade. Né? Então, Jesus disse, olha, sabe quem é o pai de vocês? É o diabo, que nunca se firmou na verdade. Então, aqueles elementos, aquelas autoridades dos dias de Jesus eram corrompidas, eram corruptas, eram mentirosas. Assim acontece hoje em dia com essas pessoas que estão destruindo o nosso país, o nosso Brasil. Vemos nesses dias de pandemia esses políticos infelizes roubando dinheirinho que seria para a saúde do povo, para salvar pessoas, esses miseráveis que já ganham bastante, já ganham fortunas
vivem bem, não tem temor de meter a mão no dinheiro do povo. Que coisa triste. Se você vota em gente que tem o coração do lado esquerdo, você é cúmplice da destruição do nosso país. Isso é uma palavra séria. Então, se você fizer isso, você está sendo cúmplice dos filhos do diabo. Nas próximas eleições, olhe bem quem você vai votar. Viu? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.